Salve, salve, meu povo! Estamos chegando para mais um programa Conteúdo aqui pela sua Fonte TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência, por abrir a sua casa e receber a gente aí na sua casa. Hoje o programa tá demais. Para você que nunca assistiu o programa, todos os domingos nós esperamos vocês aqui no programa Conteúdo a partir das 18 horas. É muito bom estar com você. Eu, Clécio Ramos, e o meu companheiro, Tiagão, tudo bem? Seja bem-vindo. Graças a Deus, mais um domingão com muita informação bacana para vocês, porque nossa missão é de qualidade. Temos que levar um bom conteúdo para você que dá o seu tempo, que dá a sua audiência e a sua credibilidade, não é verdade? É verdade. Hoje não foi diferente. Hoje temos dois convidados. Você já ouviu falar quem são eles, não é verdade? Com certeza. Hoje a missão não é nem programa, é missão, né? Porque nós conseguimos reunir Globo e Record. Anderson Ponsieri representando a TV Anhanguera, Rede Globo, e Carlos Magno representando a Record Goiás. Dois grandes nomes da televisão aqui do estado de Goiás. E com um detalhe, Clécio, eles sempre estão entrevistando as pessoas. E aqui no nosso programa foi o inverso. Deram entrevista para nós. Nós perguntamos tudo o que você ousou ou pensou em perguntar para um bom jornalista. Você que gosta de notícia, falar de notícia, come notícia todos os dias aí na sua casa, assistindo rádio, televisão, nós perguntamos tudo e muito mais. É verdade, então não percam, a partir de agora, um excelente conteúdo com Anderson Ponsieri e Carlos Magno no programa Conteúdo para vocês. Na hora do programa Conteúdo, começamos mais uma edição, hoje recebendo dois grandes mestres do telejornalismo aqui de Goiás, figuras que eu tenho certeza para você que gosta de informação, que gosta de se informar, com certeza já viu por aí na sua telinha, na sua casa, no seu trabalho. É uma honra e uma gratidão estar aqui com vocês hoje, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Só queria te fazer uma correção. Obrigado. Faça a correção. O mestre aqui é o Carlos Magno. Sim, com certeza. Aprendi demais com o Magno. O Magno foi um professor na vida, né? Professor de vida prática de jornalismo, professor de conteúdo, não só de jornalismo, mas de postura, de tudo mais. Então, ele sim, ele é o mestre que está aqui com a gente. A responsabilidade é muito grande, sabe por quê? É porque eu vejo que eu tô ficando velho mesmo. Quando ele tá velho, todo mundo elogia, sabe? Acho que é pena do velhinho. Eu sempre falei isso, fica Magno. agradecido, muito obrigado. Pessoal, tudo bem, né? A gente já começa conversando pra caramba. E também, encerrando aqui a nossa apresentação, meu parceiro de apresentação aqui, Clécio Ramos. Estamos juntos para receber essa aula hoje com dois professores. Eu acho que cada um tem, a população, quem está assistindo agora a gente, tem essa curiosidade, né? Para conhecer um pouco mais de vocês, um pouco sobre o jornalismo. Hoje a gente está vivendo uma época que todo mundo está se considerando, se classificando comunicador. Aí eu pergunto para vocês, como identificar hoje em dia quem tem vocação e dom para comunicação? Mais ou menos ouvi você, assim. Desde o começo, um certo traquejo, né, que parece natural, né, Anderson? Tem gente que enxerga, a gente percebe isso muito nitidamente quando faz povo fala. Certo. A câmera é muito intimidadora, né? E às vezes você vai fazer um povo fala na rua e pega uma pessoa que nunca viu câmera, nunca se preocupou com isso, e ela reage absolutamente com normalidade, com fluência para falar, né? Ela nasceu para aquilo, ela só não sabe. Às vezes faz outra coisa. E o raciocínio lógico, né, Magno, que consegue ir encadeando o raciocínio com o outro, de tal forma que você consegue entender. Acho que de um modo geral, isso revela um comunicador. E uma coisa interessante aqui, ó, não parece, mas ambos têm pelo menos mais de meio século de vida e uma experiência que vem lá do analógico, não é verdade? Na TV e tudo mais. Aí vocês estão tocando essa questão do improviso. Vocês acham que hoje, como a internet meio que forçou a TV a se remodelar, essa estratégia de improvisar e ser menos formatado é um dos grandes desafios para quem é telejornalista? Eu considero um grande desafio porque tem muita gente boa na web aí. Como eu disse agora há pouco, os meninos de hoje da televisão também já têm essa pegada da web, já tem a pegada do vivo, eles são melhores do que eu era, por exemplo. Já chega com esse diferencial que hoje é um dos maiores. Como crianças hoje já nascem com um chipzinho diferente para comprar. Você aponta a câmera para eles fazem já tudo. Sabe. Né? Você tem que reinventar um pouquinho para essa mudança? Sofro muito, porque eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu estou mais velho e tenho mais dificuldade do que a galera mais jovem para lidar com isso, para lidar com celular. Até há pouco tempo eu tinha celularzinho daquele. Só ligava. Só ligava. O Magno não custou ter rede social. Gostou da rede social. O Magno, mas não sei se você teve a mesma situação. A gente, eu tenho 50 anos e vim de uma escola também mais antiga, Clécio, e que a gente teve que desconstruir uma escola que nos ensinou a fazer um tipo tão padrão de jornalismo
que, por exemplo, a gente apresentava numa bancada e o movimento mais brusco que a gente fazia era virar de uma câmera para outra. Se você tossisse, engasgasse no meio do jornal, era uma celeuma. Você criava um pânico generalizado, né? Então a gente teve que desconstruir tudo isso para começar a construir essa nova linguagem. O diploma é importante porque, para além daquela questão legal que a gente discutia antigamente, mas hoje tem essa confusão de todo mundo achar que é comunicador, e aí fica a questão, o diploma, ele ficou mais ou menos importante? Eu acho a universidade fundamental. Não só o diploma, o papel em si, mas o fato de formalmente estar apto a trabalhar na área. Mas passar por uma universidade específica de comunicação. Você passou por uma e há uma diferença muito grande. Acho que o Anderson deve concordar também, ainda que algumas pessoas tenham naturalmente aptidão para isso. Mas se ela passar pela universidade, ajuda demais, ela evolui muito e adquire uma coisa que é difícil adquirir fora desse contexto, que é o senso crítico. Eu defendo muito isso toda vez que eu vou falar da palestra em faculdade. Pode ser, não ter, mas tem que valer. E as redações, né, Magno, elas não estão encampando pessoas que vêm sem diploma. 99% da redação, realmente, de todas as redações deve ter com diploma. E eu falo que a universidade é fundamental, a ética ela é fundamental. E aí, muitas vezes, as pessoas enveredam pela comunicação fácil da internet e você percebe que hoje elas falam uma coisa, amanhã falam outra. E onde é que está a questão da ponderação, da ética, da responsabilidade? O termo fake news é o maior exemplo da falta de ética. Exatamente. É o maior exemplo. É o maior exemplo. E para mim, assim, a universidade é fundamental para isso. E para o nosso gosto, né? As pessoas ainda confiam mais no jornalista do que o que ela vê na internet. Ela vai checar com algum veículo de comunicação, com algum jornalista. E eu tenho uma curiosidade para saber, eu vou fazer essa pergunta porque vocês têm gabarito para responder. Hoje os dois são chefes de bancadas de jornais regionais, estão limitados em termos de sinal a Goiás, mas tem uma vasta experiência a nível nacional. Eu queria que vocês me dessem opinião sobre como que vocês veem essa evolução ou esse retrocesso do telejornalismo aqui em Goiás. Eu acho que evoluiu. A crise da segurança pública foi se tornando muito maior, né? Foi ficando muito gritante, as cidades foram crescendo e com o crescimento das cidades veio a violência, mas eu acho que teve evolução sim, principalmente... Em todo sentido, eu acho. Em todos os sentidos, principalmente, eu acho uma das situações, o tempo do telejornalismo regional, que aumentou, ampliou, se você pegar todo mundo hoje somar, você tem um vasto, né, entendimento aí de jornalismos locais. Só a Record são 7 horas e meia de jornalismo local dia. O interior começou a ser, o interior de Goiás começou também a ser mais abordado, né? As cidades ganharam emissoras, ganharam correspondentes, então o interior aparece de uma maneira rápida também. A tecnologia ajudou muito, claro, com tudo isso. Então acho que a gente teve uma evolução de transformar assim o estado como um todo, porque a gente ficava no começo talvez muito restrito a Goiânia, até por questões técnicas e tudo mais, e hoje não. Então acho que cresceu sim, evoluiu sim, e a forma até de abordar que está bem mais natural, né, e mais que é profissional. Mais profissional, e o telespectador se sente mais próximo, ele consegue se ver melhor dentro da notícia. Esse tipo de jornalismo, cara, você tem feito muito isso dentro da Record, que a Record ela vem isso como prática também do opinativo, você dá a sua opinião. A própria Jane Câmara também, a Globo, não utiliza muito disso dentro do canal aberto. Do nacional, mas o local sim. O local já tem utilizado bastante. Isso também mudou muito, né? Um dia eu dei um palpite na TV Anguera e me mandaram embora. Acho que se fosse hoje não mandaria. Que palpite que foi? É uma história um pouco longa, foi uma desapropriação de uma fazenda do Wagner Canhedo, que era dono da extinta VASP, companhia aérea, até na minha região, lá em Mozarlândia, e ela foi ocupada por sem terra. A polícia foi lá rapidamente e desocupou, não machucou ninguém, não cometeu nenhuma violência, o judiciário agiu rapidamente, e na época eu comentei que foi ótimo, né? Não machucaram ninguém, os sem terra saíram espontaneamente e tal, apenas cumpriram um mandado que era judicial. Agora, seria bom se governo, o judiciário e a polícia funcionassem tão bem na defesa de um patrimônio de um milionário, se funcionasse tão bem para o resto da população também, inclusive os pobres, né? Aí acharam que era uma coisa descabida e me mandaram embora.
Eu acho que hoje eu não seria não, de jeito nenhum. Você consegue, Anderson, dar a sua opinião de vez em quando em alguma nota, alguma matéria, você Sim, coloca? bastante. E olha, eu vou confessar, não é porque eu tô aqui na televisão não. A única coisa que falam comigo é, seja responsável, dê um comentário, né, correto, um comentário que seja sem apelação e que sem que seja ofensivo. As únicas recomendações que eu já recebi até hoje. E na época de política, que é de eleição, como o TRE e as próprias leis eleitorais são muito rígidas, então aí a gente tem a limitação que a lei impõe, daí não é TV. Então, fora isso, a única recomendação que eu já recebi, sabe? Então, assim, a gente comenta os assuntos, às vezes dá tempo de combinar alguma coisa com o editor-chefe, às vezes não dá tempo, e aí o editor-chefe, não, tudo bem, pode comentar, por questão de tempo de jornal mesmo, né? Pode comentar e tal, comentário curto, mais por relação a tempo de jornal, mas nunca teve nenhuma profissão, não, esse assunto, você vai falar isso, você não vai falar isso, não vai falar aquilo, não. Se a gente comentou, e até hoje a única questão foi essa. Essas mudanças na forma de trabalhar afetou também nas rotinas de vocês, com esse avanço de tecnologia, com essa mudança de formato, de postura? Isso repercute na mudança de rotina da época do analógico para hoje, que está tudo casadinho, internet, TV, rádio, ou não? Eu não tenho dúvida que daqui muito pouco tempo um repórter vai sair ou de moto ou de ônibus sozinho com o celular e vai fazer reportagem de bairro. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu por mim já teria até começado. Pois é, a gente da época, a gente saía no carro, tinha rádio. Era um rádio comunicador. Uma veraneio. Era rádio. Aquele de policial de segurança sim, mesmo, aquele pretinho. pretinho. Dos filmes, aqueles ali, que tinha antenona, grandona e tal, uma central na emissora. Quando a gente saía do carro para ir para fazer a matéria, a reportagem, a gente perdia a comunicação com a redação. Não tinha comunicação, não tinha jeito. A gente só comunicava quando a gente estava dentro, hoje não. Então assim, imagina, a gente estava aqui fora fazendo uma reportagem, demorava meia hora, 40 minutos. Se acontecer alguma coisa nesse momento, a redação não conseguia falar com você. Ponto, acabou. O rádio estava lá dentro, podia chamar, escoelar o tanto que fosse, entendeu? E hoje não. E sem contar uma outra coisa, a gente não para, né? Porque estão nos grupos de WhatsApp da TV, meu Deus do céu, 24 horas mandando informação. E todo dia, toda hora alguém manda alguma coisa para você, né? O que já é uma grande mudança na rotina. Facilitou muito o trabalho de quem está preparando essas pautas, né? Hoje antigamente você saía na rua com um carro procurando pautas, né? O que está acontecendo? Quando você tinha rádio escuta. Era, rádio escuta, você ficava ouvindo o que estava acontecendo, bombeiro, polícia. Hoje não, o próprio telespectador comunica, conversa. A própria Jaime Câmara criou uma pauta móvel, né, que vai para o bairro. Então tem muita coisa, mudou muito, né? Mudou demais. Essa interação com o telespectador, acredito que seja a maior mudança, né? Eu acho que principalmente a gente ouvia. Como é que a gente ouvia o telespectador? Telefone na redação. E telefone que custava caro a ligação. Vamos combinar, era caro. Esse negócio de ligação ilimitada de não sei o que para não sei quem, não. Era telefone, não tinha outra. E carta, né? Chegava muito mesmo? Algumas chegavam cartas, principalmente pedidos, coisas assim, ajudas médicas, ajuda de gente que estava passando com dificuldades. Pedido para namorar também. Tinha também. E outra questão, hoje os dois são apresentadores de telejornais. Quais são os parâmetros que uma emissora define para escolher aquele em detrimento de um outro colega para assumir uma bancada? Eu comecei no rádio, aí alguém falou assim, rapaz, eu acho que você tem cara para televisão. Aí migrei do rádio para televisão. Fui ser repórter. Aí, como repórter, eu acho que você tem cancha para ficar no estúdio. Eu acho que é uma coisa meio natural, né? Não sei, eu acho que isso também. E eu acho que também a forma com que a gente vai agindo dentro da própria redação, que se mostra interessado por um todo, né? Como não só pelo assunto que você está fazendo. Então você chega numa redação, quando eu conheci o Magno foi trabalhar com a gente, ele já era apresentador. Mas o Magno era aquela pessoa que ajudava, que dava palpite, que dava orientações em todas as áreas, não era só na matéria que ele estava cobrindo, entendeu? Então assim, eu acho que isso também vai contando um pouco, porque a pessoa assim, ela se mostra inteirada de tudo que acontece à sua volta. Falando muito sobre a questão de entrada ao vivo aí, né, que eu acho que dá ainda aquele medo nas entradas, você que entra em horário, vocês dois entram muito em rede nacional e dá aquele friozinho na barriga ainda? Não, meu dá é pânico mesmo. É mesmo? Dependendo do assunto, dependendo da importância do jornal, né? Eu me lembro quando eu trabalhava na Globo, eu fazia muito Bom Dia Brasil, né? Eu entrava todos os dias ao vivo no Bom Dia Brasil. Aí alguém falou assim, hoje você vai entrar no JN. JN? Aí eu comecei a tremer ontem.
Porque alguém fez uma comparação até interessante, falou para mim assim, olha, se colocarem uma fita no chão assim, de uns 30 centímetros, e pedir para você andar sem sair daquela linha no chão, você anda sem dificuldade, não é? Tá no chão. Uhum. Se colocarem aquela fita já a 1,5 m, uma mureta assim, mandar você andar, a dificuldade aumenta. Agora bota isso a 15 metros de altura e você vai andar lá, isso é o JN. Jornalismo é mal remunerado? Fica a pergunta. Segundo, apresentador de telejornal trabalha menos que os outros? Tá aí para vocês explicarem. Eu acho que jornalista, de modo geral, ganha pouco. Eu posso orgulhosamente dizer que sou uma exceção, mas em geral ganha pouco, sim. É uma coisa ali no nível do professor, né? Que também é muito mal remunerado no Brasil, né? Uhum. E só apresentador trabalha menos, mas essa figura não existe mais, né? O apresentador em geral, você é editor, né? Sou editor também. O editor tem uma responsabilidade danada e trabalha fisicamente um tempão também, né? Mas não trabalha igual o repórter não, é mesmo? Então, primeira verdade, é mal remunerado. É mal remunerado, sim. O próprio salário base é muito baixo, sim, já até coisas de acordos coletivos já. Então, ganha mal, sim. E quanto apresentador trabalha menos, olha, eu vou falar como você trabalha, não. Trabalha não, é mito. Trabalha do mesmo tanto. A audiência é o que manda em televisão, né? Vocês fazem tudo em prol de audiência. O que pauta que dá mais audiência hoje? É política? É economia? Eu acho que é um mix. Hoje a gente fala muito que a televisão tá pingando sangue, é aquilo, é naquele extremo. Não, é um mix, né, Anderson? Eu acho que o meio que está pulsando no momento acaba sendo aquela situação. Por exemplo, a crise da segurança pública ela é meio que constante, né? Então você tem essa preocupação. Então, os assuntos policiais que levam a falar que está exigindo mais segurança sempre dão audiência. Mas fora isso, eu acho que é meio que o que está ali pegando, né? Às vezes tem dia que o futebol é uma audiência. Para vocês, qual foi o melhor e o pior momento da carreira de vocês? Posso começar, Anderson? Claro, sempre. Começar com o pior, disparado, o pior, o Césio 137. Mas o que especificamente? Aquele foi um drama. A notícia, a cobertura. A cobertura. Você se envolver com aquele drama. Foi. Uma cobertura que eu fui fazer uma vez, o primeiro acidente aéreo, trabalhando para televisão, e eu nunca tinha tido noção de que era um acidente aéreo. E de repente a aeronave tinha caído numa fazenda. E quando acontece acidente aéreo por conta do calor, da explosão, os corpos diminuem porque desidrata. Né? E os corpos eram pequenos, estava escuro e eu não sabia, assim, não imaginava ver corpos, né, mais ou menos como seriam aqueles, infelizmente, mas não. De repente que eu me percebi no meio daquilo, que eu olhei para aquilo, que eu vi o que era, sabe, que eles tinham, sabe assim, aquela imagem, o tanto que a gente é nada, né, meio que, poxa, acabou ali, nossa, aquilo doeu muito, sabe, assim, foi difícil, foi difícil. O melhor você já tem na ponta da agulha aí? O melhor? Sabe uma coisa que eu acho que são os melhores, que eu gosto muito de cobrir, que eu faço isso sempre? Eu gosto muito de cobrir a festa de Trindade, porque eu encontro tantas pessoas simples, que na sua simplicidade são tão agradecidas por que já tiveram, e às vezes a gente reclama tão pouco, que eu sempre tiro lições da simplicidade das pessoas que eu encontro lá em Trindade. Então, para mim, sempre foi algo muito marcante, me emociona sempre. E o seu melhor, conseguiu definir? Eu lembrei agora, uma vez eu fui cobrir um evento do Papa João Paulo II, um encontro dele com os judeus brasileiros. E eu tinha recebido uma credencial que me permitia ficar assim, a uns 15 quilômetros do Papa, né? E nesse dia, me botaram numa sala e de repente eu estava lá esperando o momento em que alguém ia chegar e falou assim, o senhor podia se retirar, por favor, que o Papa está chegando? Não, a porta se abriu e o próprio Papa apareceu. E eu era a primeira pessoa, assim. Aí ele me cumprimentou com tanta intimidade que eu pensei que ele ia perguntar como vai amar as crianças. E aí eu senti o cheiro dele, a mão muito fininha, né? A textura da mão dele. E eu ainda tive um tino de jornalista, falei assim, depois o senhor podia falar com a gente na entrevista? Aí eu, sim, claro. E ele falou comigo depois da entrevista, eu trabalhava no Jornal da Globo na época, e quando cheguei na redação ninguém sabia disso. Aí ele falou, o que você tem? Uma entrevista com o Papa. Notícias difíceis. Eu vou passar aqui para vocês 5 títulos de notícias difíceis e vocês vão encarnar como se estivesse apresentando aqui, passando essa notícia, tá bom? Atenção, senhores telespectadores, infelizmente, eu tenho que informar que
A gente vai ter um encontro aqui apenas nos próximos 2 meses. Depois disso, o meu encontro se acontecerá num outro plano. Caso vocês queiram me acompanhar, sejam bem-vindos. O tema era, tenho apenas 2 meses de vida. Tem uma notícia importantíssima, porque era a coisa mais improvável da minha vida, que era ser avô. E a minha filha está grávida. Ela tinha decidido que não teria filhos, nenhuma das duas mais velhas. Nenhuma que hoje tem 37 e nenhuma que tem 35. Elas decidiram que não teriam filhos. E agora eu tenho a grata satisfação de dividir com vocês que a minha mais velha está grávida. Gente, com tantas notícias ruins, com tantos problemas, com tanta gente com dificuldade, vendo tanta coisa ruim acontecer, olha, não teve jeito, a minha cabeça pegou fogo. Não tá fácil, parece que tem um tanto de panela batendo aqui dentro e eu tô com depressão. O tema é estou com depressão, olha só os temas. Vou passar para vocês uma das notícias mais tristes que qualquer ser humano pode passar, que é o falecimento de alguém que se gosta. Sobretudo, se é de pai e se é de mãe. E eu acabo de perder os dois. Eu queria, nesse momento, aproveitar aqui a oportunidade, que estou com vocês no programa. Vou pedir o pessoal aqui da área técnica para colocar os caracteres aqui agora, um número. Esse número é o número da minha conta, porque infelizmente, assim como grande parte dos brasileiros, eu também estou falido, né? Minha conta no banco está muito baixa, o gerente me liga a cada 5 minutos, eu tive que desligar o celular para estar aqui e eu queria muito que vocês pudessem contribuir comigo, qualquer doação acima de 500 mil reais será muito bem-vindo, obrigado. A notícia era falência financeira, fazer o quê, né? A gente tem aqui 7 perguntas, cada uma dessas perguntas tem 4 opções, só uma tem uma resposta correta, as outras 3 estão erradas. A gente vai fazer a pergunta, vocês vão definir qual que é a resposta e vão falar. Se errarem mais do que acertarem, vão ter que pagar um jantar pra gente, na churrascaria. Se for o contrário, a gente paga, pode ser? Ok, vamos lá. Então vamos lá. Paulo Bergs nasceu em qual estado? Opções: Goiás, Paraná, Santa Catarina ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. 1-0 para os nossos convidados. Segunda, qual dessas cidades goianas não é conhecida como Cidade das Águas Quentes? Opções: Rio Verde, Jataí, Rio Quente ou Lagoa Santa? Rio Verde. Rio Verde. Acertaram. Terceira, qual desses pratos não é tipicamente goiano? Opções: peixe na telha, suã, pamonha ou churrasco? Creio que churrasco. Churrasco. 3-0 para os meninos, acho que nós vamos ter que pagar um jantar, viu? Quarta, vamos lá. O nome Goiás foi originado em uma estrela, tribo, pedra ou árvore? Tribo. Tribo. 4-0 para os jornalistas. Qual dessas bacias hidrográficas não banham Goiás? Bacia do Paraná, Bacia do Tocantins, Bacia do São Francisco ou Bacia do Amazonas? Bacia do São Francisco. Certa resposta. Qual bem não é tombado pelo IPHAN em Goiânia? Teatro Goiânia, Trampolim do Lago das Rosas, Estação Ferroviária ou 14 bis da Praça do Avião? 14 bis da Praça do Avião. Rapaz, nós vamos levar uma pancada feia hoje. Que é isso? Sétima pergunta. Christian e Ralph são goianos, nascido em qual cidade? Goiânia, Pirinópolis, Itumbiara ou Morrinhos? Vou chutar o Morrinhos. Morrinhos, certa resposta. Rapaz, da primeira vez que nós levamos de lambuja, de porrada, mas perdeu todas. Nem a seleção brasileira Nenhuma. conseguiu isso. É. 7-0. Pior foi 7-1. Ela não conseguiu fazer um. Gente, então quero que vocês deixem aqui o recado final no nosso programa Conteúdo, o que vocês acharam e se despeçam aí pra gente encerrar mais essa edição do nosso programa. Bom, eu vou despedir primeiro, que eu acho que a última palavra do Magno fecha qualquer conversa. Primeiro eu queria agradecer os meninos pela oportunidade, pelo bate-papo, agradecer pela oportunidade de poder reencontrar o Magno, porque ele sai pouco, né? Eu saio muito, ele não encontro com ele na rua, e sim, sou fã, adoro o Magno, ele sabe disso, e lá em casa, né, sabe disso, minha família tem um carinho muito especial por ele, e eu queria aproveitar, né, para falar para vocês que a informação, o jornalismo, ele é fundamental porque a informação traz cidadania. Busquem sempre isso para que vocês possam ser cidadãos e cobrem sempre os direitos, porque a gente não está pedindo favor, não, é direito que a gente tem mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Conteúdo é tudo na vida. Muito obrigado pela oportunidade, muito honrado de estar aqui, muito honrado de perceber que um aluno meu se transformou num jornalista tão privilegiado, tão bacana.
tão competente. Agradecer o espaço de falar, nem sempre a gente pode falar de si mesmo, né? Às vezes a gente fala só dos outros, e ter a oportunidade de falar de si próprio é uma boa oportunidade. Eu queria deixar um recado, era mais para a garotada que está fazendo jornalismo, que perseverem, porque a gente disse aqui que remunera mal, mas paga pouco, mas se diverte muito. É um lema. E aprende muito também. Aprende muito. É muito difícil ter uma outra profissão que nos dê tanta bagagem, tanto conhecimento quanto o jornalismo e nos dá a oportunidade, como eu disse no decorrer do programa, de conviver com pessoas, conhecer pessoas, aprender com elas, desaprender com elas, que às vezes é importante também. Então agradeço muito o espaço, muito obrigado. Tá vendo? A gente conseguiu trazer aqui para o nosso programa Conteúdo 2 grandes contadores de histórias que contaram para nós muita coisa bacana através do trabalho, do que eles conquistaram. E a gente tem muita gratidão por esses 2 grandes nomes do jornalismo, Anderson Pansieri, Carlos Magno. O nosso abraço, a nossa gratidão, mas gratidão maior para quem? Para o nosso público, para você que nos dá audiência, que tira uma parte do seu tempo para nos assistir aqui na TV ou na internet. Então, o nosso muito obrigado e aquele lembrete, semana que vem, domingão, tem mais conteúdo, né não, Cléber? Passa rapidinho, é só uma semaninha, tem muita coisa legal ainda pra semana que vem. Quero lembrar você, hein? As nossas redes sociais estão passando por aqui. Para você que gostou deste programa e quer assistir os outros programas, tem muita coisa legal no nosso canal no YouTube, Programa Conteúdo. A nossa fanpage, Programa Conteúdo GO. E o nosso Instagram, Programa Conteúdo. Vai ser muito bacana receber você lá e a gente fazer um bate-papo super bacana. E a gente volta semana que vem com mais um Programa Conteúdo para você.